compartilhar algo de Deus com você. Algo poderoso, ensinar algo maravilhoso. E o tema dessa palavra é: Deus trata quem Ele chamou. Deus trata com quem Ele chamou. Essa palavra, o objetivo dessa palavra é trazer clareza em relação a muitas coisas, trazer resposta. Eu peço a sua atenção, eu peço muito a sua atenção, porque nessa palavra você entenderá muitas questões que você até questionava, você não entendia, você não compreendia, e você ficava às vezes coçando a cabeça: por que acontece isso comigo? Qual o objetivo? Né? Qual a razão? Então, eu quero deixar assim, usado pelo Espírito Santo, uma clareza para você em relação a isso, né? Então, Deus, quer dizer para você que Deus corrige e treina as pessoas que Ele ama, especialmente quem tem um chamado elevado. O alvo de Deus para nós, o alvo de Deus para a sua vida é te salvar. Esse é o primeiro. Amém? E se você é salvo... Ah, pastor, mas como que eu sou salvo? No momento que você confessa Jesus Cristo, você abre o seu coração, você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e você o aceita dessa forma, e você confessa Jesus como Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que você é salvo. Mas eu quero dizer para você que não para por aí. Ele chama você para a salvação, Ele te salva, mas existe ainda um caminho. Então nós dizemos que existe. Jesus, em certo momento, Ele diz: eu sou a porta, né? E a porta, passar pela porta é uma experiência, é uma mudança de vida. Passar pela porta é um momento que você entra. Jesus disse: olha, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. Isso mostra que não depende exatamente do teu esforço. O único esforço é você entrar. É você dar o passo de fé e entrar. E a Bíblia diz então que você entra, você é salvo. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entra por mim será salvo. Mas em outro momento ele diz: eu sou o caminho. Então ainda existe uma estrada para você andar. Ele é o caminho. Então existe agora um outro momento, que é o momento que você vai caminhar com Ele, que você vai andar com Ele. Então a primeira coisa que Deus quer na sua vida é te salvar. E a segunda é que você dê fruto. Jesus disse: eu vos chamei para que vocês possam dar frutos e dar muitos frutos. Então toda vez que você está envolvido no reino, investindo no reino, trabalhando, levando a palavra, você está frutificando. Amém, irmãos? Você está frutificando. Existe um ditado ou uma frase que você já ouviu, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E eu quero dizer para você que isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Agora, a pergunta é: como que Deus nos capacita? Como que Deus faz isso? Existe uma maneira, a maneira que Deus nos capacita. Então a primeira coisa que você tem que saber é que quando Deus te chama, Deus não chama para você ficar de braço cruzado. Deus não te chamou para isso. Outra coisa que você tem que entender é que Deus sempre tem um propósito elevado para você. Deus sempre tem um caminho e um propósito para você. Não pense você que Deus te criou e pensou: eu vou ver para que serve, vou ver o que vai dar. Não, eu estou aqui com um microfone na minha mão, microfone sem fio, e esse microfone, alguém um dia pensou: olha, eu tenho uma necessidade. Existe uma necessidade de falar para muitas pessoas, e alguém precisa que essa voz alcance muita gente. Então eu vou criar um aparelho que vai proporcionar isso. Então alguém criou o microfone. Então quando essa pessoa imaginou o microfone, ela imaginou exatamente a sua finalidade. Deixa eu falar para você: quando Deus imaginou você, Deus imaginou o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém?
existe um propósito. Deus não criou em dúvida. Deus não criou você coçando a cabeça e pensando, para que vai servir? Não, existe uma finalidade, existe um propósito. Amém, irmãos? Existe um propósito. Então, essa frase de que Deus capacita os que Ele chamou, é verdade. E como que Deus faz isso? Deus faz isso através de processos. Amém? E nesse processo, Deus vai nos tratar. Deus vai nos tratar. Irmãos, às vezes ficamos sem resposta para nós mesmos. Às vezes ficamos sem entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu quero trazer clareza para você que muita coisa que você não entende faz parte do processo que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe, nós somos tão limitados, e quando você olha para a sua vida, você vê o momento que você está passando. Você vê a situação ali, da hora. Mas Deus, Ele vê o que Ele quer fazer. Deus, Ele vê o processo inteiro. Amém, irmãos? É como um pai com um filho, né? Meus filhos estudavam sempre de manhã, a maioria das vezes. E a gente acordava eles cedo. Eles não entendiam. Eu tenho uma filha que ela era meio sonâmbula, né? Ela acordava e fazia as coisas, e depois que ela, às vezes, ela fazia as coisas com sono. Mas a gente chamava e ela obedecia, levantava, ia lá, lavava o rosto, se arrumava, ela acordava, já estava no caminho da escola. A gente ficava com dó. A gente ficava pensando, meu Deus, que sofrimento. Mas a gente olhava para ela, mas a gente sabia que tinha um processo onde nós gostaríamos que ela chegasse. Então era necessário esse processo, aplicar esse processo na vida dele. Deixa eu falar, tem coisa que você não entende na sua vida, mas são processos de Deus e Ele está trabalhando na sua vida. Amém, irmãos? E é disso que eu quero falar para você nessa noite. Deus está trabalhando. Esse processo de Deus, às vezes, Ele vai incluir disciplina. Disciplina. Deus não castiga. Nós abominamos essa coisa do castigo de Deus, porque é a mentalidade que já veio, às vezes, quando éramos meninos. E quando éramos crianças, nossos pais diziam, olha, cuidado, menino, Deus pesa a mão, cuidado com o castigo de Deus. Isso é uma grande mentira. A Bíblia não diz isso em momento nenhum. Porque quando as pessoas pensam isso, eles querem dizer o seguinte, cuidado, você vai quebrar a perna. Cuidado, Deus vai furar seu olho. Cuidado que Deus vai, né, deixar você aleijado. Isso é mentira. Jesus diz assim, se você, homem, mulher, que às vezes são maus, ou por natureza nós somos maus, você sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagina o vosso pai. Então nosso pai, nosso Deus não é um Deus, não é um pai abusivo. Um pai abusivo, ele vai fazer coisas com o filho que realmente será uma tragédia. Mas o nosso pai, ele disciplina e ele nos corrige. Vocês estão comigo? Diga, disciplina. Então, o processo de Deus, muitas vezes na nossa vida, é disciplina. E eu quero dizer algo assim, com muito amor hoje. Aquela pessoa que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, que fez uma aliança com Deus, eu quero dizer para você, você é alguém que será disciplinado pelo seu Pai. Então você vai olhar para um ímpio, pessoa que não quer nada com Deus, ele não quer compromisso, não quer aliança com Deus, e você vai olhar para a vida dele e vai muitas vezes até dizer, puxa, você não vai entender, você vai dizer, puxa, por que ele está tão bem? Porque as coisas na vida dele funcionam desse jeito, eu queria viver assim, queria que a minha vida fosse assim, mas deixa eu dizer para você, não vai ser, com você não vai ser. Amém? Com os filhos, Deus trata diferente. O último livro do Antigo Testamento, Deus fez uma promessa. E naquele dia, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. Eu quero dizer para você, você que conhece a Deus, Deus te trata diferente. Amém? Deus te trata diferente. Então você vai ver muitas vezes o ímpio cometendo erros absurdos.
E você vai ver que não acontece nada. Você fica dizendo, meu Deus, como que pode? Fulano faz isso, faz aquilo, não acontece nada na vida dele, né? Parece que Deus não se importa, porque Deus não trata com o ímpio. Deus trata com o filho. Quando você vê o filho do vizinho aprontando, você vai lá e chama ele, tá no grupo? Ai, Jesus. Às vezes aqui na rua, tem uns meninos que jogam bola. E quando eu deixo o carro lá na frente, só escuta as pancadas. Pá! Oh! As marcas de bola. Aí eu fico assim, ai, Jesus. Ai. Aí um dia eles estavam de propósito, foi uma bolada tão forte. Eu falei, não é possível. Eu falei, ó menino, eu conheço ele, conheço o pai dele. O pai dele jogava bola também quando era pequeno, lá na rua. E hoje é ele, a herança. Outro dia ele estava aqui, não sei se ele está aqui hoje. Ele tem uns 12 anos. Eu falei, vem cá. Eu fiz uma cara bem e falei, cuidado, rapaz, você não fica jogando bola. Eu vou falar com seu pai. Digo, ó, pega leve. Aí eu lembrei que eu sou crente, que eu sou pastor. Eu falei, pega leve, não faz isso, para com esse negócio aí. Mas é o filho do vizinho. Você trata o filho do vizinho? Quando ele erra, você trata? E o seu filho? E o seu filho é diferente. Você vai buscar seu filho na escola, tem 300 meninos lá. Tem 300 meninos. Aí você fica olhando assim, cadê ele? É o meu. Aí você leva. Se ele tiver brigado na escola, você leva. Eu vou corrigir em casa. Se ele tiver tirado nota 10, você leva. Vou elogiar meu filho, vou abraçar, vou beijar, vou bater palmas para ele. O filho, você trata diferente. Se tiver uma criança na rua pedindo algo, passando fome, você até ajuda, você dá um pão para ele, você dá um lanche para ele. Agora o seu filho não fica, não passa necessidade, você leva, você cuida. Deixa eu falar, Deus trata os seus filhos diferente. Deus trata os seus filhos de forma diferenciada. E Deus também, então quando o seu menino, ele erra, você leva ele para casa, você senta ele lá no sofá, e você fala, agora vamos ter uma conversa séria. Mas você não fica beliscando ele, você não fica arrancando a orelha dele, você não fica torcendo a perna dele. Não, você dá disciplina, você coloca algumas limitações, né? Você tira alguma coisa que para ele seria até bom, mas você fala, não, eu quero te ensinar algo. Então eu quero dizer para você que Deus também faz assim com seus filhos. Tem muitos processos que você está vivendo hoje, que é um processo de Deus na sua vida. Por que o pai faz isso com o filho? Porque ele almeja lá na frente. Ele imagina o que ele quer que o filho se torne. E é por isso que ele aplica a disciplina. O pai não faz isso porque ele detesta o filho. Ele faz isso pensando, vou colocar uma disciplina e eu quero ajustar algumas coisas na vida desse menino. Você está entendendo? Então Deus disciplina. Amém? Pastor, você sempre fala do amor de Deus, é verdade. E sabe o que ele disciplina? Amor. Imagina que você mora numa cobertura, prédio de 30 andares. E aquela cobertura é maravilhosa, a vista é linda. Você olha assim, e é legal para os meninos correr, tem um espação grande para os meninos correr. Aí você vai e coloca seu filho, vai, brinca menino. Você faria isso se não tivesse uma cerca de proteção? Então a disciplina de Deus é uma cerca de proteção para mim e para você. Você está entendendo? A cerca é a disciplina. A disciplina de Deus é o amor de Deus por você. Ele não quer que você se despedace. Ele não quer que você caia. Então ele trata dessa forma. Ele trata dessa forma. Aí tem muitas coisas que você não entende. Por que fulano vai e consegue e conquista e eu ainda estou aqui patinando em muitas coisas? Existe um processo de Deus em andamento, porque Deus te trata diferente. Você está comigo? Então toda pessoa, todo filho de Deus, que Deus tenha um alvo maravilhoso para a vida dele, um objetivo e um propósito maravilhoso, Deus vai tratar. Mas pastor, você inventou isso na sua cabeça? Não, a Bíblia
A Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia fala dos 2 primeiros reis de Israel, o rei Saul. O rei Saul Deus escolheu e ele simplesmente foi levado ao trono, não teve nenhum processo, simplesmente foi colocado lá e começou a reinar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Rei Saul era uma escolha dos homens, as pessoas escolheram. Não era o propósito de Deus. Agora tem um homem que era o propósito de Deus. Ninguém conhecia ele. Saul todo mundo conhecia. Saul era o mais alto de Israel, era alguém que se sobressaía, mas era a escolha do homem, porque o homem escolhe pela aparência. Agora Davi não. Davi ninguém conhecia. Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Um dia Deus mandou o profeta ir lá na casa do pai e disse: escolhe dos filhos de Jessé, um deles será o rei. Tinha 7 filhos. Um deles vai ser o rei. E quando ele chega lá, o pai nem acreditava nele, nem levou ele para se encontrar com o profeta, porque o pai mesmo achava que não era ele. O pai não acreditava. E depois Deus falou: olha, não olhe pela aparência. O menino não está aqui, manda chamar. E o pai manda chamar, e quando ele entra, Deus fala: é ele, eu tenho um propósito na vida dele. Isso é maravilhoso, né? Pensou Deus olhar para você, Robson? Eu tenho um propósito na sua vida. Tem algo que eu vou fazer. E vai ser grande. Vai ser maravilhoso. Imagina se Deus tivesse antecipado e dito para ele: olha, você vai deixar de ser um pastor de um pequeno grupo de ovelhas, um pequeno rebanho de ovelhas, e você vai ser o rei dessa nação. Como que você ficaria? Como você ficaria, Diego, se Deus chegasse para você e disse: oh, você está aqui, um líder de célula, um músico da igreja, maravilhoso, mas Deus vai te levar muito além. Deus vai te levar a ser um ministro para as nações. Já pensou? Pois é, mas Deus não falou isso. No momento, Deus, ele não sabia. Davi não sabia. Ele vivia com Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas ele não sabia. E um dia o profeta chega lá, o pai manda chamá-lo, e o Senhor diz: ó, ele vai ser o rei, esse menino vai ser o rei. E sabe o que aconteceu depois daquilo? Passaram-se 13 anos. 13 anos. Ele tinha 17 anos. Foi acontecer com 30 anos. Você sabe o que aconteceu em 13 anos? Você lembra de 13 anos atrás? 13 anos atrás foi exatamente 2012. Você lembra do que aconteceu na sua vida em 2012? Você lembra como você era? Quantos anos você tinha em 2012? Pois é, passaram-se 13 anos. Agora, eu quero dizer para você como que foram esses 13 anos. Sofrimento, perseguição, deserto, caverna. Agora, por que, irmãos? A minha pergunta é: por que Deus escolhe alguém e diz: ó, é você é o escolhido, você será o rei, e Deus permite que você fique por 13 anos sofrendo, por 13 anos sem entender muito bem o que estava acontecendo? Por quê? Sabe, irmãos, nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Às vezes você não tem compreendido o que você tem vivido, mas deixa eu falar para você: é porque você tem um chamado, é porque Deus chamou você, e Deus tem algo grande para fazer. Na verdade, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Deus já está realizando na sua vida. Amém? E aqui nesse momento é o momento que eu respondo para você uma pergunta que talvez você já tenha feito: por que eu sofro muitas vezes? Por que nós sofremos? Deixa eu falar para você: Deus te chamou, Deus te deu um sonho do seu futuro, e de repente você se vê passando por muitas circunstâncias difíceis, muitas situações que você não compreende, e você pergunta: onde está Deus? Aí agora eu quero te falar de mais um homem de Deus. Eu quero falar desses 2 homens praticamente, né? Um homem de Deus chamado José. Porque um dia Deus fala com José, Deus dá um sonho para José, e o sonho era poderoso, porque o sonho, o que ele entendeu, o que o pai entendeu no sonho, é que ele seria um governador, um rei, seria alguém muito usado, muito importante. Ele também tinha 17 anos. É impressionante
Ele também tinha 17 anos. E o sonho dele era que, sabe, ele via que, profeticamente, aquele sonho falava de que todos se dobrariam, se sujeitariam a ele. Até o próprio pai se sujeitaria a ele. E ele recebe aquele sonho, e leva para o pai, e o pai, no momento, guardou no coração, não entendeu muito bem, mas sabia que era algo que Deus estava fazendo. Mas sabe o que aconteceu logo depois disso? Os irmãos dele tinham inveja dele e jogaram ele numa cisterna para morrer. Jogaram ele numa cisterna para morrer. Foi o que aconteceu com José. Ali começava, na verdade, o treinamento na vida de José. Muitos de nós estamos vivendo esses momentos de cisterna. Sabia? Eu já vivi muitos momentos de cisterna. Momentos de não compreender. Momentos de mudanças repentinas. Então ele está ali com a família, com os irmãos, vai visitar os irmãos, e os irmãos com ódio dele, com ciúme dele, joga numa cisterna, vamos deixar morrer aí. E um deles diz, não, vamos fazer isso, não, vamos. Aí estava passando os comerciantes de escravos, eles disseram, vamos vender para esses comerciantes, e venderam. E nessa história, José vai parar no Egito, e chegando no Egito havia um comércio, um mercado de gente que era vendida como escrava, e agora José é colocado ali, como se fosse um animal, para ser vendido. E alguém chega e oferece um preço e leva José como escravo. Agora imagina alguém que tem um sonho, que tem uma promessa na vida dele. Não é para duvidar? Será que foi de Deus mesmo esse sonho? Será que Deus falou comigo mesmo? Deixa eu falar. Agora imagina, por exemplo, o que ele pensava, o que Deus estava vendo, o que Deus estava testemunhando na vida de José. Eu chamei ele, agora é o que está acontecendo. Sabe, havia uma permissão de Deus. Deixa eu falar para você, jovem, muitas vezes você não entende o que está acontecendo na vida dos seus pais. Você não compreende. Você olha e você fala, meu Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, por que acontece isso na minha família? Deixa eu falar para você, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Amém? Existe algo maior que Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Você não entende. Às vezes você não pode e não consegue compreender. Qual o objetivo desse treinamento de Deus na minha e na sua vida? Qual que você acha que é o objetivo real desse treinamento de Deus na nossa vida? Deixa eu falar para você. Ele quer forjar um caráter celestial na sua vida. Deus quer forjar. Antes de Deus te dar algo, Ele faz algo em você. Ele faz algo dentro de você. Amém? Esse prédio aqui, eu acompanhei a estrutura desse prédio, a construção desde o começo. E eu sou metido a mestre de obra, um pouco engenheiro, sem ter estudado nada disso. Mas eu pesquiso, eu busco. Aí o dono me chamou na época. Eu nunca saberia que aqui seria a nossa igreja. Disse, aí o que você acha? Eu penso em construir algo aqui. O que você pensa? O que você acha? Eu até fiz um desenho aqui. Aí eu vim com ele, ele mostrou. Eu falei assim, você tem que mudar algumas coisas aqui. Você quer um prédio alto? Eu disse, um salão alto. Eu digo, então engrossa essas colunas aqui. Eu queria ali colocar, entre as duas colunas, eu queria colocar só uma coluna. Eu digo, muda, põe duas, porque se uma igreja alugar aqui, vai ficar, mais um espaço ali. Ele falou, olha, eu quero fazer uma cobertura, um telhado. Eu falo, não faz uma laje. Mas antes de tudo isso, eu orientei ele sobre a estrutura de baixo aqui. A estrutura de baixo. Por quê, irmãos? Porque o que vai ser construído depende do que está embaixo. Sabe, talvez o momento na sua vida é de que Deus está edificando você na base, no alicerce. Para Deus te dar o que Ele pretende fazer e te dar na sua vida, Ele precisa trabalhar primeiro a sua estrutura.
Os grandes prédios, você não imagina, faz uma pesquisa, os grandes prédios, é feito um trabalho extraordinário na fundação. Sabe, na sua vida não é diferente. Amém? Deus está trabalhando a sua estrutura. O que Deus quer fazer, para o que Deus quer realizar na sua vida, Ele está trabalhando a sua estrutura. Então o objetivo de Deus primeiro é forjar o seu caráter. Amém? Tanto na vida de Davi como na vida de José, você vai perceber que depois de todo o processo, quem se aproximasse desse homem, via que esses homens se tornaram alguém diferenciado. Alguém que quando dizia para você, olha, eu vou lá, me espera, a meio-dia, você podia esperar. Podia colocar a cadeira lá e esperar, porque ele ia chegar. Homens tratados no caráter. Homens que diziam, ó, se eu vou pagar, você podia vender, que ele ia te pagar no dia que ele combinou com você. Homem que dizia, olha, vamos para a guerra, ele não ia voltar atrás, ele iria até a morte. Gente compromissada e gente que vai ter essas qualidades, terão essas qualidades, são pessoas que foram tratadas no seu caráter. Amém? Então Deus estava trabalhando o caráter desses homens. Amém? Deus estava trabalhando as estruturas. Irmãos, Deus não dá nenhuma grande responsabilidade para o menino. A gente não dá responsabilidade para os meninos, né? Meninos, eles brincam. Meninos, o tempo deles é de brincar, né? Eu vejo com meus netos, eles me ajudam às vezes com alguma coisa. Eu dou coisas. Já falei para os irmãos, às vezes, no mercado, quando a gente vai com os netos, todo mundo, levei um dia para a praia, todo mundo foi no mercado. Pensa na loucura. Todo mundo foi no mercado e todo mundo queria ajudar com as compras, e todo mundo ajudou. O Lucas já levou uma coisa que podia quebrar, uma bolacha. Os outros levavam o bombril, a buchinha na sacolinha. Por quê? Porque são meninos. Mas quando você passa pelo processo e você amadurece e você cresce, então você vai começar a carregar mais responsabilidade. Deus dá mais responsabilidade a gente que passou por processo, que teve o caráter transformado. Você está comigo? Aleluia! Aleluia! Então, quando você olha para a vida de José, você vai ver todo o sofrimento que ele passou. E eu sei que a maioria conhece a história. Ele passa por tanto sofrimento, mas 13 anos depois, ele agora é governador do Egito. E na terra dos irmãos houve uma fome, e os irmãos vão lá comprar comida no Egito, e não sabiam que José era o governador, e achavam que José já estava morto, ou em outro lugar, como escravo. E no dia que eles chegam ali, que José se revela para eles, eles ficam apavorados. Nosso irmão vai se vingar, ele vai nos matar. José diz para eles, cheguem para cá, se aproximem, eu perdoo vocês. Vocês estão perdoados. Deus estava trabalhando nisso tudo. Vocês tentaram mal, mas Deus transformou em bem. Gente que foi transformado no caráter, ele não vai carregar mágoa no coração. Ele não vai carregar vingança. Ele não vai ficar inflamado com aquilo que fizeram. Porque ele entende que aquilo que fizeram, na verdade, contribuiu para Deus transformar o seu coração. Irmãos, tem duas coisas que você pode fazer com aquilo que fizeram com você. Você pode pegar tudo aquilo que fizeram com você, o que falaram mal de você, né, as coisas horríveis que fizeram com você, e você pegar aquilo e engolir e transformar o seu coração num monturo cheio de lixo, cheio de amargura, cheio de angústia. Mas você pode também pegar aquilo e transformar em algo maravilhoso, em mudar a sua vida, mudar a sua história, liberar perdão, não porque você está cheio de vontade, mas porque você sabe na sua mente o que é certo fazer, e você foi transformado pelo processo que você viveu. Você foi transformado pelo sofrimento que você passou. Eu anotei alguns versículos, que vai dar tempo de ler,
E quando você vê, por exemplo, a vida de Davi, não dá para me aprofundar muito sobre isso, a vida de Davi, você vai perceber na vida de Davi que ele, aquele sofrimento dele, não deixou ele pior. Eu pergunto para você, é algo que você vai perceber se realmente o tratamento de Deus está fazendo efeito na sua vida. O que aconteceu de ruim transformou você em alguém pior ou alguém melhor? Essa é uma pergunta boa. Você deve analisar e pensar sobre isso. Tudo que você passou, fizeram de ruim para você, pioraram você ou melhoraram você? Melhorou? Glória a Deus! Aleluia! Sabe, o sofrimento no momento não é bom. E eu quero que o Bruno coloque Salmo 119, verso 7:1, porque essa passagem, esse versículo é impressionante. É o que Davi falou. Salmo 119, verso 7:1 diz assim: foi bom que eu tenha passado pela aflição, para que aprendesse os decretos do Senhor. Foi bom eu ter passado pelo sofrimento, porque eu aprendi. Sabe, o sofrimento tem que colocar você para cima. O sofrimento tem que melhorar você. O sofrimento não é para você chegar para as pessoas e falar: você não sabe, rapaz, eu sou sofrido, eu nasci para sofrer, minha vida é uma desgraça, se eu te contar você vai chorar. Não, meu irmão, sofrimento é para dizer: olha, eu passei por muitas aflições, mas o Senhor me livrou de todas. Foi bom porque eu aprendi, foi bom porque eu cresci. E quando você tem a experiência, e quando você enfrenta qualquer outro sofrimento, você não vai olhar para trás, você não vai querer desistir, você vai querer avançar e vai dizer: vou passar por mais esse, vou avançar e vou conseguir, porque o Senhor é comigo, o Senhor está me forjando. Amém? Os derrotados são aqueles que, quando chegam diante do desafio, ele olha para trás e fala: não dá, agora não dá mais. Os que vencem, eles continuam olhando para o Senhor. Ele diz: até aqui me ajudou o Senhor. Ele fala: eu me recuso a olhar para trás. Foi bom que eu até tenha sofrido, porque agora eu sei valorizar. Eu sei que o Senhor me ensinou nesse tempo. Os irmãos estão comigo? Amém? Mais um versículo, Hebreus 12, 11. O que a correção faz conosco? O que é a correção de Deus? E muitas dessas coisas são correções do Senhor na sua vida, te ensinando, te instruindo, transformando você. Estão comigo? Hebreus 12 e 11 diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você está passando por situação e é uma disciplina de Deus, é Deus está criando, forjando você. Não é bom. Mas olha o que a Bíblia diz na sequência. Próximo. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O que você está passando precisa produzir em você frutos, e frutos que vão permanecer. Sabe, é tão poderosa essa transformação que é impossível você voltar para o lugar que você estava antes. É impossível, porque Deus mudou primeiro aqui dentro. Deus mudou primeiro o seu interior. Esse tempo é tempo de você ser transformado dentro. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje Deus te desse 10 milhões, eu vou alongar a corda aqui, 10 milhões de dólares, seria mais 50 milhões de reais. Para um pouco, é uma pergunta para você refletir. O que você faria? Saiu daqui da igreja hoje, foi para casa, amanhã chega na conta. Não me pergunte como, tá? Elon Musk fez uma transferência, errou o número lá, errou o Pix, foi para sua conta. Olha, seus interesseiros.
50 milhões, olha, sua conta. O que você faria? Estou perguntando para você. Vou beber água. Como seria a sua... Mas digamos que você descobriu, você ligou, falando, é seu dinheiro. Te mandei. Elon Musk manda o zap lá, né? É seu, Edna. É seu. Como seria a sua vida a partir dali? Deixa eu falar. Você talvez seria uma maravilha. Mas eu vou falar para você. Para muita gente seria uma desgraça. Seria acabar com a sua vida. Acabar com a sua vida. Deixa eu falar. Deus tem muito mais do que 50 milhões para te dar. Deus quer abençoar a sua vida, não tenho dúvida disso. Mas sabe o que Deus está fazendo? Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a lidar com o dinheiro. Talvez você não saiba. Você não saiba. Sabe como que você sabe quando alguém lida com dinheiro? Pergunta para alguém que ganha R$1.000 e veja se ele gasta 1.100. Não, se ele gasta 900. Esse já aprendeu já. Ganha 5.000. Quanto que ele gasta? Gasta 6. Não sabe lidar com dinheiro. Ah, ele gasta 4.500. Esse já aprendeu a lidar com dinheiro. Amém? A mente dele, né, o coração dele já está treinado. Ele sabe que não combina, a conta não bate quando ele gasta mais do que ele ganha. Amém? Meu irmão me procurou esses dias. Falou, pastor, como que eu... Não vou falar o nome da pessoa, mas ele perguntou, pastor, como que eu faço para... Porque eu ganho, mas eu gasto muito. Como que eu faço? Aí eu dei a primeira aula para ele. Porque o grande segredo de você prosperar não é você economizar. Pastor, essa aí é outra aula, outro dia. Depois eu vou dar outra aula para o irmão. Deixa eu ver se ele põe em prática o que eu ensinei para ele. Porque a partir desse meu ensino ele vai pôr em prática. Aí eu vou ensinar o outro passo. As pessoas que prosperam não são as que economizam. São as que economizam, sabem economizar, mas elas aprendem a investir. Amém? O maior investimento que você faz é no reino de Deus, na obra de Deus. Esse é o maior, esse é o principal. E depois você vai aprender a fazer outros investimentos. Porque tudo começa no reino. Tudo começa no reino. E eu falei para os irmãos, ensinei as duas coisas para ele. Eu falei, a partir desse mês você vai economizar 10% do seu salário. Se você ganha semanalmente, você ganhou lá R$1.000, então R$100 é uma conta que ninguém mexe, que ninguém vê, que ninguém vai ter acesso. Você não vai gastar. Aí, a primeira coisa da mente que não está acostumada, que não está treinada, ele vai dizer assim, eu não estou conseguindo nem pagar com o que eu ganho. Isso é uma mentira. Vai ser possível. Imagina você ter que ficar uma semana em casa. Como é que você fica? Um mês em casa e não ganhou nada. Digamos que você trabalha por conta, por exemplo. Um mês sem ganhar nada. Como é que você faz? Você se vira. Você dá um jeito. Então por que você não economiza 10%? O ideal é mais. O ideal é 20%. Depois vou aumentar a dose para ele. E agora vai ser 20%. Amém? E depois eu vou dar uma dica. Vou dar dica. E tem irmãos que sabem fazer isso. Quando as pessoas vêm me perguntar, eu digo, procura fulano. Ele vai te orientar melhor que eu. Ele investir. Agora, irmãos, isso são coisas básicas. E às vezes nós não estamos habilitados a lidar com essas coisas. E Deus está querendo nos ensinar. Deus quer nos ensinar a lidar com o nosso casamento. Deus quer te dar um ministério forte. Deus quer que você seja um Mateus e uma Evelyn, que vem aqui e ministra para os casais e compartilha. Você entendeu? Mas... E você vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, de outros casais. Casais estão se separando e você vai ter uma palavra, você vai ter uma direção. Porque você já passou por um processo, né? Já teve experiências nessa área. Busca, né? Aprende sobre isso. Agora, o que você
você precisa, para você ser usado por Deus naquela área, é querer aprender. É ter um coração para aprender. Não estão comigo? Então, irmãos, o processo de Deus é nos ensinar. E Deus está sempre nos ensinando. Amém? Por exemplo, não estou condenando ninguém. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, nossa cultura, com exceções. Né? Tem uma família aqui que tem uma coisa assim que eu acho maravilhoso. A hora que ele chega no culto, é impressionante. Eu chego sempre antes, ele já chega primeiro aqui. Eu vou lá cumprimentar. Irmão, isso é um princípio maravilhoso. Os filhos vão aprender, vai firmar dentro do que nós ensinamos, mais do que com as nossas palavras, é com as nossas atitudes. Estão comigo? A gente tem dificuldade, irmãos. Tem a nossa equipe dos líderes, e eu ensino com firmeza para eles. Aí o irmão chegou, meu irmão chegou às 7h35, falou, pensei que eu estava atrasado. Eu falei, você está atrasado. Que a gente não tinha começado. Você está atrasado. E outros não tinham chegado. A cultura de atraso, a cultura de falta de compromisso, de falar e não fazer, sabe? Deixa eu falar, para Deus te dar umas responsabilidades maiores, Deus quer tratar, quer um processo com você nessas áreas da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Como que, por exemplo, já que eu falei de casamento, como que você trata a sua esposa e seu esposo? Você acha que Deus quer te usar para ser um instrumento de Deus, para ministrar na vida de outras pessoas, para liderar uma célula? Sim ou não? Quer, Deus quer. Mas como você vive essa questão no seu casamento? Como você trata? Qual é o tipo de palavra que você usa um com o outro no relacionamento, no casamento? Tinha um pastor que dizia assim, que quando tem casais, que é assim, no começo do casamento, já vou terminar, no começo do casamento, é minha gatinha, é minha andorinha, diz que os animais são pequenininhos, e depois os animais crescem. Sua burra, né? Seu cavalo, os animais crescem, sabe? Na verdade, falei sexta-feira aqui, o trabalho de Deus é que nós sejamos transformados, começando dentro da nossa casa, primeiro dentro de nós, e depois na nossa casa, com os nossos filhos. Amém, irmãos? Porque o teu exemplo, irmãos, e eu falo isso, não quero me gloriar de forma alguma, aqui tá, tem um filho meu aqui, né? Tem os irmãos que convivem bem de perto. É isso que eu creio. Amém? Que o nosso exemplo vai falar forte na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que nos acompanham. Amém?